Me diga, você é uma pessoa multitarefa? Ou você conhece uma pessoa que é multitarefa? Aquelas pessoas que estão sempre fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Será que no seu trabalho você precisa ser uma pessoa multitarefa? Exigem isso de você? De repente você até gostaria de ser multitarefa, mas você não se sente confortável com isso. Seja muito bem-vindo aqui, eu sou o Kiko Fernandes e hoje eu vou dividir algumas ideias com vocês sobre como a multitarefa afeta a nossa produtividade no dia a dia. Você sabia que uma das habilidades que é super valorizada por aqueles caçadores de talentos, os headhunters, quando eles estão em busca de um executivo, é justamente a capacidade de ser multitarefa? Isso acontece no Brasil desde os anos 90 por causa de uma série de mudanças nos modelos de gestão, mas também foi impulsionado pelo avanço da tecnologia. No mundo digital em que vivemos hoje, teoricamente estamos sempre disponíveis, então as pessoas esperam de nós respostas instantâneas. Pense aí, qual é a sua maior distração no seu dia a dia? O que é que te tira a concentração quando você está no seu trabalho, tentando produzir? Como a tecnologia deixou tudo tão rápido e acessível, hoje nós temos celulares que são praticamente canivetes suíços. Com esse mesmo celular você consegue, de repente, marcar uma passagem aérea para suas férias, que estão chegando, ou então baixar um aplicativo onde você consegue afinar a sua guitarra, por exemplo. Se você está de repente almoçando com um amigo, você consegue ainda se manter conectado nas suas redes sociais, você consegue checar o seu Facebook e de repente até compartilhar esse momento na sua conta do Instagram. Mas a culpa não é só da tecnologia. O seu cérebro também tem responsabilidade nisso. O nosso, de todo mundo. Isso porque a sensação de fazer várias coisas ao mesmo tempo também nos dá a ilusão de que estamos sendo produtivos. E isso no nosso cérebro libera serotonina como recompensa, então nos sentimos bem, mas é apenas uma ilusão. Um estudo da Universidade de Stanford de 2011 mostrou que quando as pessoas estão sob um bombardeio de informações, elas acabam tendo dificuldade de concentração. E isso afeta a memória a longo prazo, afeta também a sua criatividade e a capacidade que elas têm de alternarem de assuntos. Já um outro estudo da Universidade de Londres, mais recente, em 2014, mostrou que as pessoas, quando elas estão executando multitarefas, elas têm uma oscilação negativa da sua quantidade de raciocínio, do seu QI. Portanto, as pessoas são menos inteligentes do que quando elas estão se dedicando a uma única tarefa. O equivalente como se elas tivessem perdido uma noite de sono. E vários estudos mais recentes apontam para uma queda de quase 40% na produtividade quando você se torna multitarefa. A explicação por trás de toda essa queda de produtividade quando as pessoas são multitarefas até que é bastante simples. Veja, quando você vai, por exemplo, ler um texto, onde você precisa também interpretar a mensagem desse texto, você usa o seu córtex pré-frontal. E essa parte do seu cérebro, ela necessita de concentração para que você consiga ativá-la. Toda vez que você se distrai, você precisa recomeçar do zero. Quantas vezes você não estava lendo um texto, se distraiu no meio do texto, percebeu isso e aí para você voltar a entender esse texto, você teve que voltar a lê-lo do começo. É isso que acontece. A multitarefa, ou fazer duas coisas ao mesmo tempo, por exemplo, obriga a uma alternância de atenção. Uma hora a gente está prestando atenção numa coisa que estamos fazendo, a gente alterna a nossa atenção para outra coisa que também queremos fazer ao mesmo tempo. Essa alternância de concentração, na verdade, te impede de conseguir chegar num estado de concentração profunda em qualquer das duas tarefas. Isso cansa ainda mais o seu cérebro e faz com que ele consuma ainda mais a glicose, que é o principal combustível desse órgão. Faz também com que você perca mais tempo, porque cada vez que você recomeça uma nova tarefa, você precisa se concentrar novamente sobre ela. E para deixar as coisas um pouco piores, toda essa alternância gera um estresse sobre o seu organismo. E o organismo, sob estresse, libera cortisol. Então você se sente fisicamente cansado e mentalmente estafado também. No final do seu dia, qual é o saldo? Tarefas incompletas, ou talvez feitas de um jeito que você sabia que você poderia fazer melhor, e uma sensação de incompetência. Então a gente pode simplificar todo o problema da multitarefa no seguinte: a falta de concentração que a atividade de multitarefa leva. Cada tomada de decisão que nós precisamos fazer, principalmente no nosso trabalho, precisa da nossa atenção e da nossa concentração. O curioso é que nem os millennials, essa geração de pessoas que nasceu a partir dos anos 2000, está livre disso.
pesquisas também andam mostrando que essa mesma geração, eles são capazes de se dedicar a mais de uma coisa ao mesmo tempo, mas de uma maneira mais superficial. Então o alerta é que nós estamos criando uma geração de pessoas que é capaz de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas com pouca profundidade. Bom, e aí, Kiko, o que você está querendo dizer com tudo isso? Que eu não sou multitarefa ou que eu sou um multitarefa? O que eu faço? O que eu estou querendo dizer, na verdade, é que para você aprender algo novo que precise da sua concentração, você não pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas existe uma forma de você conseguir treinar o seu cérebro para ele conseguir fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo que exijam a sua atenção. É nesse momento agora que eu quero compartilhar com vocês 6 passos para você se tornar uma pessoa mais multitarefa. O primeiro passo é você montar uma lista de quais são as suas atividades que você tem que executar, vamos supor, em uma semana. Uma vez que você tem essa lista, você vai precisar de alguma ferramenta para você avaliar, dentre todas as suas tarefas, quais são as suas prioridades, aquelas que realmente são muito importantes para você se dedicar. Nós, da MK Performance, recomendamos a matriz GUT, que nós explicamos em um outro vídeo, como você pode usá-la de maneira simples para você conseguir reconhecer quais são as suas prioridades. O segundo passo agora é você escolher as 3 primeiras prioridades dessa sua lista. Você vai se dedicar somente a elas. O terceiro passo agora é você, na verdade, começar por aquela tarefa que menos te agrada ou que mais te parece difícil. E a lógica aqui por trás é que justamente no começo do seu dia você está mais disposto, mais descansado. Então se dedique a essa tarefa que parece mais difícil e que vai exigir mais de você logo de cara. A sua chance de você oferecer mais de você mesmo é ainda maior. O passo número 4 é você utilizar alguma técnica de acompanhamento e de gestão do tempo. Nós também recomendamos a técnica Pomodoro, onde você pode dividir o tempo que você vai se manter em atenção focada em um intervalo de 25 minutos sobre a tarefa e depois descansar 5 minutos. Depois retomar de novo aqueles 25 minutos de atenção focada sobre aquela tarefa e depois mais 5 minutos de descanso e assim sucessivamente. O bom disso é que você consegue manter um acompanhamento do seu progresso ao mesmo tempo que você tem intervalos para poder descansar a sua mente. O quinto passo agora é a parte da recompensa. E nesse momento a gente vai condicionando o nosso cérebro para ele se tornar ainda mais eficiente. Uma vez que você já tenha executado as 3 primeiras prioridades da sua lista, você vai se dar algum tipo de recompensa. Pode ser, por exemplo, passear no parque, ou então você se dar um almoço ou um jantar especial, ou então você pegar uma sessão de cinema, qualquer atividade que para você seja de lazer e prazerosa. Por trás desse quinto passo existe a estratégia inteligente de que nós estamos acostumando o nosso cérebro que depois de um período de atenção muito focada e trabalho intenso, existe um momento de lazer. Então nosso cérebro vai se tornando cada vez mais condicionado a trabalhos intensos de intensa concentração com momentos de prazer. Além disso, você está dando ao seu organismo a oportunidade de aliviar o estresse, a pressão e se reequilibrar nos seus hormônios. E por fim, a gente chega ao 6º passo. O passo de número 6 se trata de recomeçar. Uma vez que você já tenha concluído as suas 3 primeiras prioridades da sua lista e já tenha se dado um tempo de recompensa, você pode agora escolher mais uma ou 2 prioridades da sua lista e se dedicar a elas também, ainda dentro do prazo de repente uma semana. Mas cuidado para você não cair na tentação de querer, porque deu certo com as 3 primeiras prioridades, fazer isso num ritmo muito acelerado e muito frenético. Se você já cumpriu o seu planejamento semanal, ótimo! Para a próxima semana você pode fazer um ajuste para você conseguir fazer ainda mais coisas. Com o passar do tempo, você vai adquirindo cada vez mais habilidade, cada vez mais técnica para você conseguir fazer não só a seleção das suas prioridades, como também você se manter focado na execução de cada uma dessas tarefas, alternando com momentos de descanso, realizando elas e passando imediatamente para a próxima. No fim das contas, você não está sendo realmente multitarefa no sentido de fazer 2 coisas ao mesmo tempo, mas você estará sendo mais produtivo e você vai conseguir manter sobre o seu radar as coisas que são mais importantes naquela semana. Bem, eu espero que esse vídeo então tenha sido útil para vocês, que vocês consigam praticar mais a multitarefa dessa forma, se tornem mais produtivos aí ao longo da sua semana. Me ajudem compartilhando esse vídeo para os amigos e a gente se vê no próximo. Tchau!